Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais Uma Vida Melhor na Matéria. Hoje, novamente, nós estamos fazendo esse programa via streaming, por conta da quarentena, estamos em nossas casas. Não estamos lá nos nossos estúdios avançadíssimos da Vila Mariana, aqui em São Paulo, mas sempre lembrando que pode ser que você veja algum programa nas próximas semanas em que a gente esteja lá no estúdio. São programas gravados, que são inéditos, e nós vamos continuar assim, fazendo os novos programas à distância, até que essa situação toda se normalize. E hoje, de novo, eu estou com a minha companheira de bancada virtual, Maria Guida. Tudo bem com você? Oi, pessoal. Tô bem, sim. E o tema do nosso programa de hoje é aquela que dizem ser a única certeza que nós temos em vida. Nós vamos falar sobre a morte. Então vem com a gente. Kida, a morte costuma ser um evento bastante lamentado, né? Não sei se tanto por quem vai, mas por quem fica quase sempre. E é muito comum a gente ouvir dizer que a pessoa que morreu era jovem demais, ou foi cedo demais, ou não fez tudo o que tinha que fazer aqui, ou era uma pessoa santa, e como assim Deus levou esta pessoa tão boa, enquanto tem tanto energúmeno andando por aí à luz do dia? Afinal de contas, alguém vai antes da hora? Alguém é levado daqui contra a sua vontade? Bom, duas coisas. Ninguém é levado daqui antes da hora, porque essa é uma das três coisas que um espírito mortal precisa deixar claro antes de descer a matéria. Ele precisa, necessariamente, fixar o momento de saída. Esse momento de saída pode ser fixado de duas maneiras: uma data específica, dia, hora, lugar, como e quando, ou uma coisa em aberto, assim que eu entender, compreender ou realizar uma coisa X, Y, Z, eu estou pronto para partir. E é uma questão, cada um escolhe a maneira como vai partir detalhadamente, e ninguém, absolutamente ninguém vai antes da hora. A segunda coisa é contra a vontade. Quase sempre é contra a vontade, né? Porque a gente não está acostumado a achar uma coisa natural, simples, tranquila, sair da matéria. A gente sempre vai lutar muito para ficar, até porque a entidade física, o corpo físico, é o único das nossas 9 instâncias que não quer morrer. Ele não quer. Ele vai lutar até o fim. E o cérebro físico vai fazer tudo o que ele puder para manter a pessoa viva. Porque o cérebro físico é o artefato que nós temos em nós que garante que a gente sobreviva, que vai fazer tudo para ficar na matéria. Então, contra a vontade, eu acho que quase ninguém vai desejando ir tranquilo, sereno, mas não se vai antes da hora de maneira alguma. E em relação aos vivos, para a gente começar, o que a gente deveria fazer quando ou nós mesmos, ou alguém muito próximo, alguém da nossa família, alguém do nosso círculo mais próximo, dá alguns sinais de que essa passagem possa estar acontecendo? A primeira coisa a fazer é manter a pessoa confortável, o mais confortável que for, porque a proximidade da morte vai trazer um certo ensimesmamento, uma certa necessidade de dar uma olhada nas coisas, e às vezes traz muito medo também. Eu estou percebendo que a coisa não está boa aqui, e isso me traz uma certa aflição, e aí o que os que estão ao redor devem fazer é manter essa pessoa mais confortável possível. É só isso que dá para fazer. Às vezes as pessoas entram num estado
de que nós temos que impedir que a pessoa morra. Isso não vai adiantar. Todo mundo vai morrer. Mas é possível fazer muitos esforços para que a pessoa fique o melhor possível, ou seja, que sinta pouca dor, que sofra menos, que tenha tudo que ela precisa para ficar confortável, e conversas, não sobre a morte, mas o que é que você precisa, se você está precisando de alguma coisa, no que eu posso te ajudar a ficar, se sentir melhor. E não adianta nada fazer esforços desesperados para manter a pessoa viva, às vezes prolongando o sofrimento da pessoa. Muito bem. E você recomenda também alguma prática espiritual, alguma prática energética para quem se vê nessa situação ou que, enfim, tem alguém próximo que está nessa situação? O reiki é a melhor coisa para essas situações, porque o reiki traz energia cósmica para a pessoa, para que ela se sinta confortável. E às vezes lá no fim, a pessoa não tem mais condição de receber energia cósmica pelo chakra coronário, e ela precisa de uma certa ajuda, que alguém fique fazendo esse chakra coronário funcionar, porque quando o chakra coronário funciona bem, você recebe energia cósmica pelo alto da cabeça, e normalmente o desconforto físico, emocional e mental fica menor, ou seja, a pessoa fica um pouco mais equilibrada, um pouco mais centrada. Então, o reiki é bem importante. A outra coisa importante, tem alguns mantras que colocam essa situação de saída da matéria de uma maneira boa. O mais importante deles é o Asatomá. O Asatomá Sat Gamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityurma Amritam Gamaya. Que significa, leva-me da ignorância para a sabedoria, das trevas para a luz, da morte para a eternidade. Esse mantra traz conforto, não apenas para quem está partindo, mas para quem está em volta aceitar isso com tranquilidade. É o mantra mais utilizado para isso e ele funciona. Por experiência própria, eu sei que ele funciona. Quando uma pessoa está partindo, a gente deve fazer tudo para se harmonizar com ela. Tudo. Então, se você tem uma diferença com essa pessoa, trate de perdoar isso aí, de alguma maneira. E não é preciso ter grandes discussões sobre isso. Se você pensar, essa pessoa está partindo e eu preciso que ela parta bem para que eu fique bem, você imediatamente vai ter condições de perdoar. É perdoar, perdoar tudo. Não interessa mais nada, nenhuma disputa, nenhuma querela, nenhuma discussão grande, vai ser mais possível. Então, vamos nos harmonizar com essa pessoa, porque isso ajuda ela a partir bem, te ajuda a ficar confortável na situação, melhora todo e qualquer desconforto que vai acontecer depois que a pessoa partir. É assim, você pode ter muita dificuldade de convivência com uma pessoa, enquanto ela está viva. Quando ela morre, você fica, puxa, eu podia ter sido mais isso, mais aquilo, melhor aqui, melhor ali, puxa, por quê? Para quê? Então é melhor, né? Estou vendo que a pessoa vai partir. Não precisa nem ela estar doente, ela está envelhecendo. Daqui a pouco vai acontecer. Então, peraí, deixa eu resolver isso. Para quê? Para que quando ela parta, eu esteja bem com ela bem comigo e fique tudo tranquilo. Porque quem sofre é quem fica, na grande maioria das vezes, né? Então, é melhor resolver isso enquanto é possível resolver isso. A Guida falou sobre reiki. Eu quero lembrar que a gente já tem um vídeo sobre reiki aqui no canal, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. E feita essa introdução, então, sobre os vivos, vamos passar a falar sobre os mortos. Fica aí com a gente. Guida, é real essa história de que existem pessoas que morrem, mas parece que não morrem até o fim? Quer dizer, morrem e ficam vagando por aí? Se puder dizer para a gente o que acontece, um mapa, um roteiro, né, depois que uma pessoa morre, né, para quem está assistindo a gente, quando acontecer, pensar, eu morri, e agora?
Olha, a primeira coisa que eu preciso dizer é que o evento chamado morte é uma coisa absolutamente natural e só é uma passagem de um jeito de existir para outro jeito de existir. Nós somos eternos, nós não morremos de fato. A nossa existência não termina com um evento chamado morte. A gente apenas encerra um tipo de manifestação para poder escolher um outro tipo de manifestação. Sim, poder escolher um outro tipo de manifestação, porque todos os espíritos imortais são suficientemente livres para escolher no universo a sua função. Nossa liberdade é infinita. Então, tudo o que acontece é que você sai de um estado e entra em outro. Quando você nasce, você sai de um estado onde você não tem corpo físico, onde você é perfeito, magnífico, e penetra em um estado em que você está limitado pelo mundo material e pela dualidade. Quando você morre, você tem a possibilidade você perde o corpo físico, é a única coisa que você perde. E você tem a possibilidade de estar em outras dimensões, a possibilidade, não é certeza, a possibilidade de estar em outras dimensões e escolher outras funções no universo. Por que eu falo de possibilidades? Porque tem três coisas que prendem um espírito na matéria, mesmo que ele não tenha corpo. Essas coisas são culpa, apego e medo. Se você se sente culpado por alguma coisa e morre, você vai querer reparar imediatamente as coisas que você acha que são erros. E depois que você morre, você ganha um pouco mais de consciência. Primeiro precisa descobrir que morreu, e tem muitos espíritos que saem da matéria e o apego os impede de perceber que eles morreram. Então, culpa faz com que o espírito queira ficar por aqui mesmo, tentando resolver questões que ele acha que ele precisa resolver. Apego faz com que o espírito não consiga nem perceber que ele morreu. Ele vai demorar um tempo para perceber isso. Vai perceber, com certeza, mas vai levar um tempo. E medo faz com que o espírito não queira fazer a passagem para outras dimensões, porque ele tem medo de um julgamento que vai acontecer depois. Isso não existe. Então, eu vou explicar como é que acontece a coisa normalmente. Você morre, então, o seu corpo emocional, o seu corpo mental deixa o corpo físico e cria o que a gente chama de corpo psíquico. Esse corpo psíquico pode continuar atuando aqui na matéria, ou seja, se deslocando, verificando, percebendo, mas não vai poder mais fazer nenhuma ação pragmática. Por quê? Porque quem faz as ações pragmáticas, move objetos, abre portas, fecha janelas, é o corpo físico, né? Então, não tem esse instrumento mais. E isso é muito bom, porque é assim que o espírito percebe. E morri, né? Se ele não percebe isso, ele vai começar a acompanhar as pessoas como se ele estivesse vivo, até ele perceber. As pessoas não me veem, eu falo, elas não me escutam, eu tento tocá-las e não consigo. A primeira coisa que acontece é, o espírito fala assim, eu estou tendo um sonho ruim. Mas com o tempo ele vai percebendo, não é um sonho. Normalmente, espíritos que saem da matéria e pelo apego não conseguem perceber, eu morri, acompanham todos os preparativos do seu funeral e olham para isso e falam, olha só o que está acontecendo. Uma das utilidades dos rituais de funeral é fazer o espírito perceber que ele partiu. É uma das maneiras do espírito perceber, é isso que está acontecendo. Quando ele percebe um ritual que ele já testemunhou por ele estava vivo quando outras pessoas morreram. Então ele consegue perceber, morri mesmo. Só para a gente deixar claro então, antes de falar das pessoas que conseguem ir, quem está aqui por culpa, apego ou medo, não consegue efetivamente fazer alguma ação contra quem
tá aqui, essas histórias de casas, lugares assombrados, a loira do banheiro e por aí vai, a gente não deve reforçar essas crenças. É possível que alguém que tenha uma paravisão desenvolvida possa ver espíritos de mortos. Ok, isso é possível. Isso é possível e não é nem um pouco difícil. Mas um morto fazer algum tipo de coisa nefasta ou benéfica para um vivo, não. Isso não é possível. Porque para fazer qualquer coisa ruim, é preciso ter corpo físico, né? Então, um morto está num estado que não fez a passagem, está num estado tal, que ele não tem essa energia para fazer isso, e ele não tem corpo físico, mesmo que ele queira, ele não consegue fazer. Mas a maioria dos mortos, eu garanto para vocês, que ficam vagando por aqui, eles estão em toda parte, não adianta se trancar num quarto achando que o fantasma não vai entrar, não é de maneira alguma. E é por sintonia. Se você estiver pensando, se você estiver cultivando culpa, apego e medo, você vai atrair os seres que estão vagando aqui pelo mundo material, no plano psíquico, que estão sentindo culpa, apego e medo. Então, são duas coisas diferentes. Claro que você pode ver uma pessoa que partiu, uma pessoa que morreu, principalmente se você estiver num estado negativo, de vibração negativa. A outra coisa é, não, eles não podem nos fazer mal, nem bem. Do mesmo jeito que não é possível você ficar com medo de uma pessoa porque ela partiu, pode te fazer alguma coisa, você também não pode ficar chamando a pessoa para que ela te ajude em alguma coisa, ela não pode te ajudar. Tá bom? Não adianta você ficar, mamãe, me ajuda aqui com isso. Não vai resolver. Mesmo que esse ser tenha feito a passagem, tenha encontrado a quarta dimensão e esteja lá, esse ser está ocupado com as suas questões, porque há questões para resolver depois que você parte. Em algum momento, esse ser vai alcançar uma luz tão grande que ele pode emanar alguma coisa para você. Mas não é quando você quer e não adianta ficar pedindo. Isso atrapalha o ser. Certo. E quando essas pessoas ainda estão presas por aqui, em razão de culpa, apego ou medo, esse ato de chamar essas pessoas, de pedir ajuda ou de lamentar muito a sua morte, parece até uma invocação, isso atrapalha esse ser? Atrapalha bastante. Só não atrapalha quando o ser percebeu, morri, não tenho mais corpo físico, não consigo fazer mais nada aqui. No mesmo momento que ele percebe isso, um portal luminoso se abre, e não é um portão com a chave, com um anjo do lado, não. É simplesmente uma saída luminosa. Se esse ser seguir, se ele já percebeu que não tem mais nada para ele aqui, que a vida dele aqui acabou, ele penetra nesse portal luminoso, ele chega a uma outra dimensão, onde a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai examinar toda a sua vida, é um estado que se chama Devakan, e nesse estado ele vai examinar toda a sua vida e vai se perdoar de todas as coisas que a personalidade dele aqui na matéria achava que ele tinha feito errado. Porque quem compreende tudo, perdoa. E nesse estado de Devakan, o ser consegue entender por que ele agiu daquelas maneiras, das quais depois ele se arrependeu ou causou algum tipo de prejuízo a alguma outra pessoa, dor ou sofrimento. Ele entende que aquele que ele era naquele momento, limitado pela dualidade, não podia fazer diferente. Então tudo é perdoado imediatamente por ele mesmo. Você está dizendo que é a própria pessoa quem examina a sua própria vida, não tem nenhum conselho curador, São Pedro, sei lá, outra pessoa que olhe e diga, você errou aqui, aqui, ali. Exatamente, não existe ninguém apontando os seus próprios erros e eventualmente te punindo por eles? Não. A misericórdia de Deus é infinita.
Você está na matéria para gerar energia que move o universo. Você é um trabalhador do universo. E todo erro, engano, equívoco, qualquer coisa que você tenha cometido, por mais difícil que pareça aqui, não existe condenação. Não existe purgatório, não existe inferno. O que existe é uma misericórdia infinita de Deus que compreende você infinitamente. Você mesmo, como manifestação disso, perdoa tudo. Tudo mesmo. Guida, eu queria saber de você também sobre essa história da passagem, né? As pessoas que fazem a passagem. Existe uma literatura farta aí sobre, por exemplo, colônias espirituais, lugares para onde as pessoas vão, ficam um tempo recuperando os seus corpos, e aí vão para lugares floridos, com jardim, com lago, eventualmente encontram pessoas que viveram com ela aqui, andam de transporte público e fazem coisas que, enfim, aparentemente parece uma vida próxima que a gente tem aqui, só que em outro lugar. O que nós podemos dizer sobre esses cenários? Então, eu gostaria de deixar claro que quando eu digo que o inferno e o purgatório não existem, eles não têm existência real no universo. Eles são criações nossas. Então, quando um espírito morre e não consegue fazer essa passagem, porque quando ele consegue fazer essa passagem, nada disso acontece. Quando ele não consegue fazer essa passagem e ele está preso por culpa, medo, apego, ele começa a criar, porque ele é um criador. Nós somos co-criadores com Deus, nós criamos a nossa realidade pessoal. Eles começam a criar um ambiente. Eles podem criar um ambiente de recuperação, de regeneração, onde eles são recebidos, apoiados, têm conversas com seres que nem sequer existem. Ou eles criam um mundo de punição, onde eles acham que estão reparando o que eles fizeram, até que um dia eles sejam perdoados. Ambas as situações, ou todas as situações intermediárias, são criações nossas. E são criações pessoais, ou seja, não existe uma colônia de recuperação igual a outra, porque são criações pessoais. Isso acontece no plano psíquico, que é o plano ainda do mundo material, onde as manifestações psíquicas acontecem. Ou seja, onde tudo que nós imaginamos, pensamos, criamos coisas positivas ou coisas negativas, estão lá. E cada um se fecha no seu próprio mundo psíquico e cria uma realidade, e fica existindo nessa realidade, até que finalmente perceba que não é real, que é uma ilusão. Existem sim os seres de quarta dimensão, que são os aconselhadores da humanidade, que penetram nesses mundos ilusórios e esclarecem as pessoas a esse respeito, os seres. Mas esses seres, às vezes, têm muita dificuldade em aceitar que tudo isso é uma criação dele, ilusória, e que não tem existência real no universo, e que ali ainda não é o lugar. Normalmente, nos relatos que a gente tem sobre essas colônias, esses lugares, existe sempre um momento que alguém aborda o ser e fala: olha, chegou a hora, você precisa fazer outra coisa, você precisa visitar lá os seus, ou você precisa isso, ou você precisa aquilo, acabou a sua estadia aqui. Esses são os orientadores e aconselhadores que têm existência real na quarta dimensão e que descem ao mundo material para esclarecer esses espíritos e dizer: olha, não é nada disso. Mesmo um ser que está no umbral pessoal, sofrendo, infringindo a si mesma castigos terríveis, tem dificuldade de aceitar que um espírito orientador da humanidade, um ser que está a serviço da humanidade, chegue nele
e diga, olha, você não precisa sofrer, para com isso não é real. A gente tem outros lugares onde você ir, apenas repete algumas coisas comigo aqui, vamos sair desse sofrimento, porque ele não é necessário. Até isso, às vezes, é difícil. O ser, ele está tão imbuído de que ele precisa sofrer, ele tem essa crença limitadora de que ele precisa pagar com o seu próprio sofrimento, que ele não aceita isso. Aí é preciso muita paciência, e ainda bem que os espíritos orientadores da humanidade têm muita paciência e fazem isso, até que esse espírito entenda que ele não precisa infligir a si mesmo esse sofrimento. Os mundos de recuperação são criados pelas mentes daqueles que acreditam em um mundo de recuperação. Não é certo nem errado. Sabe por quê? Porque a misericórdia divina é infinita. Em algum momento, os seres que estão presos no mundo psíquico serão libertados, com certeza absoluta. Guida, só para deixar claro, muitas pessoas chamam essas colônias, ou mesmo inferno, purgatório, de mundo espiritual, mas você disse que isso faz parte de criações psíquicas, então, na verdade, isso ainda é mundo material, não? É preciso entender o seguinte, o mundo material é uma junção de 3 dimensões, física, emocional e mental. O mundo psíquico é quando a dimensão física fica de fora e a dimensão emocional e mental formam um conglomerado, uma junção, onde estão todas as criações humanas, tudo que a mãe Deus criou. Por isso, todas essas coisas, inferno, purgatório, umbral, colônias, está ainda aqui no plano físico. Alguém que está vivendo essas realidades ainda não adentrou o mundo espiritual. Mas isso é uma questão de classificação, porque tudo é espírito. É verdade. O universo é um só. Então, é uma bobagem a gente ficar preso nesses conceitos. Isso é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo é manifestação de energia. Para quem não acredita em nada disso, tudo é energia. Mas por causa da maneira como cada coisa vibra, cada coisa existe na sua faixa vibratória diferente. E aí as características de manifestação mudam um pouquinho. Essa é a realidade. Para a gente encerrar, parece um pouco, parece sempre, né, que é inapropriado falar sobre morte, é um tema meio difícil, meio complexo, mas por que é tão importante a gente falar sobre isso em todos os momentos, né, da nossa trajetória e da trajetória do nosso mundo? É importantíssimo falar de morte. Nossa civilização comete um erro enorme quando não fala de morte normalmente. Eu vou explicar por quê. Com relação à morte, existem 2 situações diferentes entre os humanos. Há humanos que escolheram ser colhidos pela morte sem nenhuma preparação. São os que morrem antes dos 49 anos. Todos eles, esses espíritos imortais, fizeram uma única escolha. Eu vou passar pelo evento chamado morte sem nenhuma preparação. A quem tem mais de 49 anos, eu tenho que dizer, nós, porque eu também estou incluída nisso, precisamos nos preparar para a morte. Após os 49 anos, uma pessoa tem 2 coisas para fazer. Se preparar para o evento chamado morte, cultivando necessariamente a perda do apego, do medo e da culpa. É necessário fazer isso para morrer bem. E é uma coisa que ninguém pode fazer por você, é você que precisa fazer. E devolver a toda a humanidade tudo o que você recebeu, entregando tudo isso, a experiência, o conhecimento, tudo que você recebeu da humanidade nas mãos dos mais jovens. Porque é assim que a civilização caminha. É assim que a comunidade dos humanos produz o seu próprio futuro. Então, por isso que é tão necessário falar de morte, a gente não deveria ter medo disso.
E quanto mais a gente conversar sobre isso, menos medo, culpa e apego a gente tem. E mais fácil vai ser chegar nesse momento tão importante, porque é um momento importante, tão importante quanto o nascimento, talvez mais. A gente deveria se preparar para isso, mesmo, do mesmo jeito que a gente se prepara para os grandes eventos na nossa vida, casamentos, formaturas, não é? A gente deveria também dar uma especial atenção para a saída da matéria. Isso nos tornaria muito mais tranquilos, serenos, pacíficos, não é? Se a gente fizesse isso. O medo é a primeira etapa da violência. Então, quando a gente tem medo, a gente não reage bem às coisas. E essa reação, se o medo for muito grande, pode ser muito intensa. Então, se a gente diminui o medo, conversando sobre algo que a gente tem medo e transforma num tabu, a gente diminui a nossa capacidade de reagir violentamente às coisas. Guida, muito obrigado pela sua companhia. Foi ótimo falar sobre esse tema que parece tão estigmatizado. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, eu imagino que sim. Então a gente te pede para, se possível, curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um programa. Guida, até lá! Até lá, Murilo. Obrigada. Obrigada por estar junto. Tchau, pessoal.